Olá, meus amigos, amigas, internautas, sejam todos bem-vindos. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo baseado neste livro, Vida e Atos dos Apóstolos, escrito por Karl Schutter enquanto estava encarnado em 1930. Hoje vamos ao capítulo Ananias e Safira. Então vamos ler Atos capítulo 5, versículos 1 a 11. Mas um homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e, levando uma parte, depositou-a aos pés dos apóstolos. E Pedro disse-lhes: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço do terreno? Porventura, se não o vendesse, não seria ele teu? E vendido, não estava o preço no teu poder? Como formaste este desígnio no teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ananias, ao ouvir estas palavras, caiu e expirou. E sobreveio grande temor a todos os ouvintes. E levantando-se os moços, amortalharam-no e, levando-o para fora, sepultaram-no. Depois de um intervalo de cerca de 3 horas, entrou sua mulher, não sabendo o que tinha sucedido. E Pedro perguntou-lhe: Dize-me se vendeste, portanto, o terreno? Ela respondeu: Sim, portanto. Mas Pedro disse-lhe: Por que é que vós combinastes provar o Espírito do Senhor? Eis a porta aos pés daqueles que sepultaram teu marido, e eles te levarão a ti para fora. Imediatamente caiu aos pés dele e expirou. E entrando os mancebos, acharam-na morta, e levando-a para fora, sepultaram-na junto ao seu marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos que ouviram estas coisas. Atos capítulo 5, versículos 1 a 11. Então vamos ver, à primeira vista, parece estranho esta colocação. Poxa, eu vendi, dei uma parte, por causa disso eu não dei tudo, eu morri. Então vamos ver exatamente o que é que Caibá comenta a respeito disso, para um melhor entendimento de nós todos. Então a missão dos apóstolos, desde o seu início, no cenáculo de Jerusalém, foi acompanhada por larga contribuição de fenômenos ostensivos, verdadeiramente surpreendentes e maravilhosos na época. Por que maravilhosos e surpreendentes? Porque não se conhecia o teor, a forma, como eram que aqueles fenômenos ocorriam. Então vejam, o estudante dos Atos fica absorto ao contemplar a descrição de tais fatos, que ora se assemelham à brisa que acaricia, ora à faísca que atroa e aterroriza. Uma palavra dos apóstolos cura enfermos, saneia membros paralisados. De outro lado, uma acusação que qualquer deles faz, subjuga o delinquente, fulmina, abate. O caso de Ananias e Safira é verdadeiramente subjugador. E se meditarmos maduramente sobre o que ocorreu ao casal que aspirava a entrar na comunidade cristã, não podemos deixar de ver a ação destruidora de um inimigo da nova fé, arremessando o exânime no chão.
tanto o marido quanto a mulher simultaneamente, ao verem-se descobertos e censurados por Pedro, como o tentador que queria deprimir o Espírito Santo, trazendo para a nova agremiação indivíduos submissos à sua nefasta influência. Então, esta expressão de Pedro nos esclarece bem este ponto. Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço do terreno? Seria porventura esta uma frase mortífera para infundir temor àqueles que se candidatavam ao cristianismo nascente, que deveriam ter submissão às exortações do alto e bastante humildade para poderem participar das dádivas celestes? Então, o caso que acabamos de ler, diz Carbacho, parece um desses casos de possessão espiritual que deixou o casal, Ananias e Safira, em estado de catalepsia, ou seja, de morte aparente. Esses fenômenos eram muito contumazes, aconteciam com muita frequência na época na Judéia, segundo o Novo Testamento. Então, nos Evangelhos, nós temos um caso, a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, e mais semelhante ainda aos que estudamos, o epilético, que era arremessado ora na água, ora no fogo, de acordo com Marcos capítulo 9, versículos 14 a 29, e que, ao ser ordenada sua retirada por Jesus, arremessou o menino ao chão, deixando-o como morto, a ponto de que o povo dissesse: morreu, morreu. Em outras obras, já tratamos, continua Carvalho, mais circunstanciadamente, desses casos de catalepsia. E no livro dos Médiuns de Allan Kardec, os leitores estudarão melhor esses fenômenos de subjugação e possessão. Então, essas crises da época eram tomadas como estado de morte. E como eles não tinham o hábito de aguardar um período para sepultar, caiu morto, já sepultaram, como aconteceu. Ananias caiu, já levaram e sepultaram. 3 horas depois, ainda se menciona aqui, chegou a mulher. Poxa, em 3 horas ele já caiu morto e já enterrou? Imagine, temos que esperar. E naquela época, por usarem os utensílios feitos de estanho, e o estanho em contato com o ácido do tomate, as frutas ácidas, o álcool, ele liberava óxido de estanho. E o óxido de estanho é altamente narcolepsia, ele leva a narcolepsia. Então o que acontecia? Os indivíduos morreram, caíram mortos, mas não estavam mortos. Por isso é que em muitos casos, depois de certo tempo passado, como um caso que ocorreu no Brasil, não pelo uso de copo de estanho, obviamente, aquele ator do teatro, que foi Sérgio Cardoso, foi sepultado, e depois de muito tempo, quando abriram a sepultura, ele estava de bruços e o caixão todo arranhado. Então, ele não estava morto, estava em estado cataléptico. Cataléptico é isso, todo o corpo fica parado, você mantém só o metabolismo básico para não morrer, para que o espírito não saia do corpo. Isto foi o caso de quem estava na sepultura e que Jesus, entre aspas, ressuscitou? Lázaro, que também não estava morto, porque se estivesse morto, os laços rompidos, ele não voltaria à vida. Ele estava em estado de catalepsia. Mas retomemos as explicações de Carvalho. Seja como for, o caso de Ananias
e Safira, nós somos propensos a crer que tal sepultamento, se não tivesse sido efetuado, mas que ambos, retirados pelos moços da comunidade, passada a crise que lhes sobreviera, tornariam a si. A narração de Lucas é incompleta, nada mais refere sobre o casal Ananias e Safira e a consequência de sua morte, pela qual seriam responsabilizados e severamente punidos os apóstolos. Então veja, nos Atos não é registrado processo algum a tal respeito. A prisão de todos eles, relatada nos versos 17 e seguintes, não foi absolutamente por crime de morte, mas por crime de curas, que aconteceu aos apóstolos. Ora, se a audácia e o absolutismo sacerdotal naquele tempo chegavam ao auge de aprisionar os apóstolos por curarem doentes, o que não fariam tais sacerdotes se porventura algum deles matasse qualquer indivíduo? Imagine. Pergunta e exclama Caivai. Seria possível que os sacerdotes, a polícia, os agentes do governo poderiam ignorar, numa época de opressão como aquela na qual se encontravam os discípulos de Jesus, de uma terrível perseguição? Seria possível que os padres e governantes de então, seria impossível que eles não teriam verificado a morte de Ananias e Safira? O que podemos concluir do capítulo transcrito é o seguinte: é que os apóstolos não admitiam, aqueles que desejavam ser cristãos efetivamente, eles não admitiam hipócritas, nem mentirosos. E por isso julgaram de bom alvitre expulsar aqueles neófitos, aqueles dois, Ananias e Safira, que estavam adentrando a comunidade, que no dizer de Jesus, não se achavam como é preciso aos que comparecem ao grande banquete. Eles não estavam com a túnica nupcial, não é com a vestimenta material, eles não estavam com o coração preparado para assumir uma tarefa tão grandiosa como ela. Eles estavam querendo ir para enganar e fazer de conta que eles eram cristãos. Não se diga também que os apóstolos, diz Caivai, exigiam àqueles que ingressavam nas suas fileiras todos os seus bens. Não exigia não. Por estas palavras de Pedro, se observa que eles desejavam dádivas espontâneas e não forçadas. Porventura, se não o vendesses, ou seja, se você tivesse tomado a deliberação de não vender, o imóvel não seria seu? Não estava, na hora que você vendeu, o dinheiro não estava todo na sua mão? Então por que você veio doar uma parte? Doasse tudo, ou então não doasse nada, ficasse o imóvel contigo. Então está claro que não se forçava nada, mas para fazer parte da comunidade cristã, em que os bens materiais não eram importantes, era importante sim que cada um que ali adentrasse estivesse com a túnica nupcial, não material, mas do espírito, pronto para a misericórdia, para o amor, para a caridade, pronto para arregaçar as mangas e trabalhar no limite das suas forças em prol do próximo. Alguma pergunta, algum comentário? Estamos à disposição. Então veja, é muito importante que a gente leia as coisas e entenda bem, porque se vamos aqui no Atos dos Apóstolos, mas o Pedro está reclamando, eu dou quanto eu quero. Tá bom, você doa quanto você quer, mas se você vai fazer parte
desta comunidade, em que todos se auxiliam mutuamente, não há necessidade de você reter dinheiro nenhum. Você veio fazer parte da comunidade. Então não vai fazer de conta. Porque fazer de conta, meus amigos e amigas internautas, nós já estamos fazendo de conta que somos cristãos há muitas encarnações. Nós não nos damos conta. Achamos que uma vez por semana eu vou na casa espírita, vou na religião A, B, C, D, que eu professo e aceito, dou uma moedinha no farol, estou resolvido. Não, não está resolvido. Nós evoluímos, fomos criados simples e sem nenhuma sabedoria, adentramos no mineral, passamos para o vegetal, viemos para o animal, caminhávamos de quatro olhando para o chão, finalmente passamos para o hominal, caminhamos erecto, temos condição de olhar para o infinito, para o universo, mas não queremos fazer isso. Queremos abaixar a cabeça e continuar olhando para o chão. Mas não é para isso que nós viemos. Nós viemos é para aprender, para desenvolver, melhorar a nossa evolução, para amanhã estar no mundo espiritual, para valer, gente. Ou nós achamos que amanhã, ao desencarnar, nós vamos para o mundo espiritual. Chegou no mundo espiritual, o mundo espiritual é espírita. Vocês acham que o mundo espiritual é espírita? Não, gente. Aqui é uma cópia piorada do que tem lá. Lá nós temos templos evangélicos, temos templos apostólicos, muçulmanos. Imagine, eu, um evangélico, desencarno aqui e vou lá para o mundo espiritual. Vou ficar maluco se fosse o mundo espírita. Deus não força nada em ninguém. Deus não obriga e nem proíbe nada. Tudo ao seu tempo e à sua hora. A vida continua, diz o livro do André Luiz, meus amigos e amigas. Agora temos que voltar para lá com a nossa mala cheia de condição para chegarmos lá. Opa, isso vale bônus horas. Agora chega lá vazia, perdemos a nossa viagem. E o que é transformar aquilo que vamos levar na nossa mala em bônus horas? Fazer o bem sem olhar a quem, amando a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Não vamos na doce ilusão de que morreu, eu vou descansar. Isso não existe. Morreu, virou santo. Isso não existe. Picareta aqui, picareta lá. Bandido aqui, bandido lá. Enquanto nós não abrirmos espaço mental, assimilarmos os ensinamentos de Jesus e pôr em prática, nós não evoluímos não, gente. Nós vamos continuar o que nós somos aqui. O simples fato de mudar de plano, de dimensão, não leva ninguém para cima. Pode levar para baixo, mas para cima não. Então por que nós estamos lendo, estudando tudo isso? Porque a doutrina foi clara. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Se nós não nos instruímos, não evoluímos. Mas só instrução sem a prática é válido? Não, não é válido. Não é válido. Como diz o André Luiz, caminhando com os seus benfeitores pelo umbral, viu lá dois grandes conhecedores da doutrina, nariz empinado. Oh, nós, grandes conhecedores da doutrina, como estamos aqui? O instrutor de André perguntou, mas o que é que vocês fizeram com todo esse conhecimento? Passaram para alguém? Não, ficamos entre nós. Então vocês estão onde vocês prepararam para vocês. Então se nós queremos estar no lugar adequado na nossa volta, preparemos o local. Não vamos imaginar que alguém vai preparar para nós, não. Não vai, não. Perguntas, comentários? Pois não. Mãe, esse trecho do Evangelho é um prato cheio para muitos de nossos irmãos
Usar é o que contrário. estão aí angariando recursos financeiros para Usar é o comprar, contrário. empresas de televisão e patrimônios em Londres e por aí afora, né? Porque o fulano não podia ter dado uma parte da venda que ele concedeu, que ele conseguiu, né? Mas teria que doar todo o volume arrecadado na venda, né? Então, complicou bastante. Então eles aproveitam isso. Era outros tempos, né? Sim. Outros costumes, outros tempos, outra manifestação das pessoas. Né? Mas uma coisa que nós não podemos esquecer, que na comunidade, todos que ali viviam eram socorridos nas suas necessidades pela comunidade. E não é o que ocorre aí nessas novas seitas que você está falando. Não. O objetivo aqui é outro. Completamente diferente. Completamente diferente. Aí eles atendiam a comunidade toda, né? Ali, aquilo que lhe faltava, a comunidade lhe provia. Conforme a necessidade de cada um. Dentro da Quando não necessidade. precisava, não pegava. Quando não precisava, não pegava. Exatamente isso. Os costumes hoje são diferentes. Nós sabemos de casos, aqui na nossa casa mesmo, sabemos de casos. Agora mesmo nós vamos, daqui a um mês, vamos ter uma sorteio, né, pela loteria do carro, né? Sabemos de anos anteriores, de irmãos nossos que ganharam o carro, né, e foi fornecido o valor em recursos financeiros, né, em dinheiro, e eles doaram uma parte para a instituição, para o grupo, para a doutora Marlene continuar seu trabalho enorme que ela desenvolve e tal. Não foi doado tudo, foi doado uma porque os costumes hoje são outros. São diferentes, completamente. A exigência do mundo moderno é totalmente diferente. Totalmente diferente. Pois não, você. Maia, essa passagem, ela se refere na época, foi após Cristo, né? Sim. Então ela se refere quando eles, não era o termo certo seria isso, mas quando eles montaram aquela mansão do caminho, a casa do caminho. É a própria, exatamente. É a própria. Exatamente essa, a mansão do caminho, ou a casa do caminho. Casa do caminho. Casa do caminho. Né? Casa do caminho. Ao Estevão, né? Uns chamam mansão, outros chamam Não, casa. mas é exatamente isso. A igreja primitiva. Igreja O cristianismo primitivo. Exatamente isso. É isso mesmo. Mais perguntas, mais comentários, meus amigos? Amigas? Então vamos ao segundo, vamos a mais um capítulo. Pois não, a Isabel quer fazer um comentário? Tá ligado. Humberto de Campos, ele revela o livro Boa Nova. Por favor, leiam este livro, Boa Nova, porque Humberto de Campos recebeu a tarefa de ser o repórter. Jesus lhe deu esta tarefa de revelar em 30 capítulos. O livro chama-se A Boa Nova, está à venda em livraria, 30 capítulos para Humberto de Campos revelar aquilo que ocorreu na comunidade cristã inicial, porque os Atos dos Apóstolos, Lucas, que ele escreveu, não pôde entrar em muitos detalhes. Os 4 evangelistas também revelaram tudo o que aconteceu com Jesus, mas de uma maneira limitada. Então, Jesus deu a tarefa a Humberto de Campos, Irmão X. de revelar tudo o que aconteceu de importante, incluindo tudo isso que está aí. Sim, é verdade. E ele coloca, por favor, leiam esse livro, que é fácil ler. E é gostoso. Bem descritivo, é gostoso. E nesse livro há um destaque muito grande para
as mulheres que ajudaram Jesus com recursos financeiros. Joana de Cusa era mulher do general romano e ela aproximou-se de Jesus e tornou-se seguidora de Jesus. Então ela doou para Jesus muitos recursos. Madalena também, Susana, outra que também doou seus bens a Jesus. O Chico Xavier, nos seus comentários de vida, ele sempre destacou essa parte das mulheres ajudando Jesus. Então, leiam a Boa Nova, vocês vão ter mais conhecimento sobre o início do cristianismo. Da comunidade cristã, é verdade. Valeu, Isabel, pela lembrança. Então vamos continuar mais um capítulo, os milagres e as curas e a prisão dos apóstolos, que nós vamos ver, que falamos há pouco, porque eles foram presos, porque curavam doentes. Então vamos ver. Quem vai fazer a descrição aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 12 a 32. É um pouco longo, mas eu vou ler devagar, para que a gente já comece a compreender. E faziam-se muitos milagres e prodígios entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E todos estavam de comum acordo no pórtico de Salomão. Os outros, porém, nenhum ousava ajuntar-se a eles, mas o povo os engrandecia. E cada vez mais se agregavam crentes ao Senhor, homens e mulheres em grande número, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os porem em leitos e enxergões, varandas, onde pudesse ser visto, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra cobrisse alguns deles. E também das cidades circunvizinhas de Jerusalém afluíam a multidão, trazendo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. Quando fala em espíritos imundos, era o termo usado na época. Mas são irmãos, ou melhor, somos nós, algum tempo atrás. Nós aí, antes de evoluirmos um pouco, chegar no estágio que nós estamos hoje, muito pequeno ainda, mas é um estágio mais anterior do que estamos hoje. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos aqueles que estavam com ele, que eram da seita dos saduceus, encheram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Inveja ou money, dinheiro? Como ele é melhor do que eu, está tirando aqueles que levavam recursos para nós, agora não precisa levar mais. Está tirando a minha coisa boa que eu ganho sem trabalhar. Mas o anjo do Senhor abriu de noite as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, disse-lhes: ide, e no templo, postos em pé, falai ao povo todas as palavras desta vida. E tendo ouvido isto, entraram ao amanhecer no templo e ensinaram. Mas, comparecendo o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel, e enviaram os oficiais ao cárcere para trazê-los. Mas os oficiais que lá foram não os acharam no cárcere, e tendo voltado, relataram: achamos o cárcere fechado com toda a segurança
e os guardas às portas, mas abrindo-as, a ninguém achamos dentro. E quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas palavras, ficaram perplexos a respeito e do que viria a ser isto. E chegou alguém e anunciou-lhes: eis que os homens que metestes no cárcere estão no templo, postos em pé e ensinando o povo. Nisto foram o capitão e os oficiais, e os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E tendo-os trazido, os apresentaram no sinédrio. E o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos admoestamos que não ensinasseis nesse nome, e eis que tendes enchido Jerusalém com o vosso ensino, e quereis trazer sobre nós o sangue deste homem. Mas Pedro e os apóstolos responderam: importa antes obedecer a Deus que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, que vós matastes, pendurando-o no madeiro, e a ele elevou Deus com a sua destra a príncipe e salvador, para dar arrependimento a Israel e remissão de pecados. E nós somos testemunhas destas coisas, e bem assim o Espírito Santo que Deus deu aos que lhe obedecem. Então vejam, a explicação de Caibar é bastante longa, nós vamos começar. Eu só vou fazer uma observação antes de entrar nas explicações de Caibar. Arrependimento a Israel e remissão de pecados. Vamos ficar na ilusão de que eu aceitei Jesus, eu estou livre dos meus pecados. Isso é conversa fiada, gente. Isso não existe. Que história é essa? Eu vou aqui, cometo um assassinato, tiro a vida de um dos senhores, aí eu vou ali e falo: eu aceitei Jesus. Estou livre do pecado que eu cometi, desta afronta às leis de Deus, a remissão dos pecados estão eliminados? Não, não estão eliminados, não. Deus não proíbe nem obriga, mas as leis do universo são eternas, imutáveis, incorruptíveis. Ação e reação. Matei, preparo-me para a próxima encarnação. Vamos ver o que vai me acontecer. Não vai ser nada legal, não. Tirar a vida só Deus tira. É necessário que haja um escândalo, disse o mestre, mas ai daquele que for o protagonista do escândalo. Então vamos lá, vamos ver o que é que Caibar diz em relação a tudo isso. O cristianismo é uma reunião, um congregado completo de obras boas. Vejam bem, obras boas. Mas foram feitas obras péssimas, horrorosas. Mas foi o cristianismo que fez? Foi o homem, orgulhoso, egoísta. Ele fez, pensando sempre nas benesses, na retribuição, no poder, na riqueza. Mas o cristianismo, ele é completo, obras boas. O homem é que o desviou. Assim como o mundo não consiste unicamente de terras, de mares e de rios, mas de tudo que nele existe de bom, de útil, de indispensável à vida, à instrução e ao progresso, também o cristianismo é substância, é luz, é vida para todos aqueles que ingressam em suas fileiras. Então, se nós vamos voltar no passado e vamos ver coisas horrorosas que aconteceram em nome de Jesus, em nome de Deus, não foi o cristianismo, foi a inconsequência, o orgulho,
A vaidade, o egoísmo do homem é que levou a isso. E às massas incultas que foram manipuladas simplesmente por aqueles que estavam no comando. E que o são até hoje. Pior de tudo, e que o são até hoje. Então veja, todos os dons, todas as faculdades, quais clareiras abertas ao mundo novo, tudo que é indispensável à vida moral e espiritual, que exalta o coração, que consubstancia o cérebro, que enobrece a alma, que eleva, dignifica e espiritualiza o homem, tudo encontramos no cristianismo. Então nós vamos parar por aqui, continuaremos no próximo encontro, e se alguém tiver alguma pergunta, alguma observação para fazer até aqui, senão nós retomamos no próximo encontro. Não? Então muito obrigado a todos e até o próximo encontro.